Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é um assunto bem interessante, é um assunto que eu vou abordar sobre futuro das placas de vídeo. Hoje eu vou falar de placa de vídeo, somente de placas de vídeo. A galera não entendeu ainda que as empresas, a Nvidia e a AMD, eu não vou falar de Intel porque a Intel, as plaquinhas de vídeo delas ainda não estão num patamar que a gente consiga fazer uma coisa chamada rivalização, né? As empresas, elas entenderam que você hoje não precisa mais fabricar, por exemplo, uma 1080 Ti. Quando a 1080 Ti, galera, chegou ao mercado, ela não era só a TI, ela não era só a placa mais forte da série 1000. Ela era bruta. Ela era muito forte. A gente não tinha Ray Tracing ainda, a gente tinha só rasterização. Mas ela era muito forte. Ela era demais, cara. Ela ultrapassou tudo que a Nvidia podia fazer. Assim como uma 970, uma GTX 970. Ela não era mais forte entre a 1080 e 1080 Ti, óbvio. Mas ela foi a placa mais vendida. E ela já fazia um ótimo trabalho. As empresas entenderam que não existe mais uma necessidade de você pegar e tentar fazer um chip gráfico que seja assim forte. Vou fazer uma 5090 onde ela brutamente vai fazer um 4K 120 Hz, porque hoje em dia a gente já não quer mais os 60. A gente está ultrapassando os 60, né? É o que o povo quer. Os 60 Hz, os 60 frames já é suficiente? Ele é suficiente. Mas para pessoas que usam competição e querem, por exemplo, utilizar um 4K 120 Hz, 144 Hz, por exemplo, eu tenho uma televisão 144 Hz, uma Samsung QN90C. Então eu quero aproveitar o máximo que ela tem disponível. Então, raciocina comigo, galera. Por que eu vou fazer? É que assim, a Nvidia, apesar de não se importar se a tua conta de luz vai vir alta ou não interessa, ela quer vender a placa de vídeo, né? Mas porque eu sou dono da Nvidia, vou fabricar uma RTX 5090, que é a placa mais forte que vai ser na geração, gastando 1000 watts, somente ela, desse tamanho, não cabe na tela, mas assim, 1 metro, eu tô falando só superficialmente, é óbvio, galera, que não é acima, né, vocês entenderam. Gastando um balaio de energia, tamanho não sei o que, se eu posso fazer uma placa gastando 400 watts, que já é uma usina, vamos dizer assim, para uma placa de vídeo, né? Que faça 4K 120 Hz usando inteligência artificial. Pegando o mesmo jogo, em vez de eu ter que fazer a placa sofrer de esquentar, fazer um chip gráfico forte, uma refrigeração eficiente, fazer um balaio de uma placa, se eu posso fazer um chipzinho. Assim, meu pensamento, né? E é o pensamento que vai acontecer no futuro. Por que eu vou fazer tudo isso se eu posso gerar o DLSS e o Frame Generation? Fazer os dois ali trabalharem unidos, como já existe na série 4, na 4000, né? Só que muito melhor e mais eficiente, uma inteligência artificial muito melhor. Os desenvolvedores, vendo que existe esse tipo de placa, em vez de tentarem otimizar o jogo brutamente pelo poder gráfico, vamos utilizar a inteligência artificial para melhorar os jogos. Em vez de um frame como é hoje, né? Então a placa de vídeo está gerando um quadro, um por inteligência artificial e mais um quadro. E se a placa de vídeo fizesse um frame apenas, e daí, sei lá, 5 frames gerados por inteligência artificial e mais um frame gerado pela placa, pelo hardware. O trabalho ia cair pelo menos da metade. A placa de vídeo, o hardware ia poder fornecer muito mais frames mais rápidos. A inteligência artificial ia estar sendo aplicada. Você não ia precisar de uma placa de vídeo que bebesse muita energia e você não ia desenvolver uma coisa extremamente cara. Porque você não ia precisar, primeiramente, nem ter tantos modelos de placas de vídeo. De repente a gente ia poder ter a 7, a 8 e a 9 só. A 6 não precisava existir mais, a 7 com preço de 6,
8 com preço de 7, a 9 com preço de 8. Porque assim, eu considero hoje que 11 mil reais pagar numa 4090 é burrice. Aí, mas eu tenho, o dinheiro é meu, eu tenho dinheiro limitado, não interessa, porque eu já disse várias vezes que as compras elas são feitas em cima do salário mínimo. Quanto custa o salário mínimo? Quanto é o preço base lá nos Estados Unidos? Quanto é o dólar? Quanto chegou aqui? Quanto o importador está recebendo? Quanto a loja ganha? Então é tudo esse cálculo que a gente tem que fazer. Então eu acredito que isso daí, não somente com a NVIDIA, né? A AMD já está tentando fazer isso também, né? Ainda ela não tem um frame generation, ela tem, mas o dela não é ainda tão bom quanto o da NVIDIA. Agora vamos separar a parte do inteligência artificial. Na série RTX 2000, foi a primeira vez que nós tivemos RT Cores, né, para o Ray Trace, traçado de raios. O DLSS surgiu, uma ferramenta para a gente poder pegar uma resolução maior e não renderizá-la em cima dela, renderizar em uma outra resolução e não é um upscaling, né? Fazer os quadros virem em cima de uma resolução menor para uma imagem final ser maior. Então eu não considero isso como upscaling, que a tua imagem está em 1080p e você jogou para 4K. Não, a minha imagem está em 4K, mas eu estou renderizando ela numa qualidade inferior, subindo para 4K, porque a minha resolução está em 4K. Então a minha opinião é que isso não é um upscaling verdadeiro, né? Porque upscaling é você tacar a imagem já em 1080p e fazer ela subir para 4K. Você está esticando a imagem, é diferente. A primeira geração não foi muito bom o DLSS. Tinha uns problemas, né? Você percebia assim na tela que de repente estava renderizando do 4K, do 2,5K para o 4K. Você conseguia ver artefatos. Eu tive uma 2070. Então nos jogos, e foi bem quando lançou. Acho que provavelmente quando deu 10, 15 dias eu comprei a 2070. E não era bom. Primeiro, drivers imaturos, a placa era um primeiro modelo. Quando veio a geração 3000, que seria a segunda geração do DLSS, já veio melhor. Por quê? Porque a NVIDIA já tinha apanhado 2 anos com a geração anterior, os drivers já eram mais maduros, os jogos já estavam melhor. Porque é aquela coisa, igual eu estava conversando esses dias com um cara no Facebook, não adianta você investir lá, colocar um Ryzen 9, um Core 9, 64 GB de memória DDR5 a 7000 MHz, uma placa Z, SSD de 50.000 megabits por segundo, e colocar 4 RTX 4090 se você vai jogar um Alan Wake 2 onde o jogo é mal otimizado. Então, o que acontece? Então, eu acho que cai nisso que eu estou falando para vocês. Você é o desenvolvedor onde você tem uma placa de vídeo que consegue fazer por inteligência artificial os quadros. Opa, então o que ele vai fazer? Ele vai otimizar o jogo, ele vai pegar o jogo dele e ele vai desenvolver em cima de inteligência artificial e vai explorar o potencial que a placa de vídeo tem. Ele não vai simplesmente pegar somente o chip, só o chip da placa e produzir alguma coisa em cima dele. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Aí você tem muita margem. Primeiro, porque o computador você tem como regular se você quer o gráfico no mínimo, médio, máximo, extra máximo, enfim, seja como for o desenvolvedor fez o jogo. Você pode escolher a resolução, você pode regular qual filtro que você quer de anti-aliasing. Hoje tem muitos filtros e muitas resoluções para você utilizar. E dentro das resoluções, você tem as qualidades. E dentro das qualidades, você pode colocar a qualidade da água no mínimo, a qualidade da água no máximo, a qualidade da árvore no médio, o carro lá não sei aonde, o reflexo disso no médio, sabe? Então você tem como regular. O computador ele é bom por isso. E é por isso que o computador ele sempre vai ser melhor do que um videogame. Entrando já a questão do PlayStation 5 Pro. O computador ele sempre vai ser melhor porque... Mauro, a Mauro hoje vai virar competidor. Então vai ter uma televisão 144 Hz, baixo input lag, quase nenhum, blá blá blá. Vou jogar só FPS. Vou começar a jogar Call of Duty. Pega a minha 4070, coloco 4K, coloco no médio, porque no alto já dá para jogar quase tudo em 4K a 60 FPS, acredite. Então se eu colocar no médio
e colocar um DLSS, eu vou jogar tudo a 4K 144 Hz. Mas eu gosto de qualidade gráfica. Eu estou jogando no momento o Homem-Aranha remasterizado. Eu jogo na faixa dos 90 frames lá com DLSS em qualidade, 4K, filtros, texturas, 16x, tudo no Ray Tracing, tudo no máximo. Pra mim tá ótimo. Eu não preciso dos 144 Hz. Eu tenho essa televisão porque eu queria uma televisão 4K com mais de 60 Hz. E posteriormente a isso eu vou fazer um vídeo para vocês. Então, galera, o futuro é inteligência artificial em tudo. Smartphones, a Samsung, a Apple já provou isso, que eles só querem saber de inteligência artificial. Computadores, absolutamente tudo. Tudo vai ser por inteligência artificial. E quando as pessoas, os compradores entenderem isso, que as empresas não têm mais uma necessidade de criar algo assim como uma 1080 Ti, que era uma força bruta para a época, criar uma 5090, que realmente assim, eu gostaria que a 5090 fizesse em todos os jogos 200 FPS em 4K, tudo no máximo. Eu queria, mas e qual seria o custo de uma placa dessa? 30, 40 mil reais? Provavelmente seria. Mas e se fosse por inteligência artificial, onde eu mexesse no software? Porque o software você pode manipular ele, o hardware você não pode. Você pegou o chip da uma RTX 4070, colocou no GPU, acabou. Você transformou ela, colocou ela é uma 4070, acabou. Mas no software eu posso mexer nele. Eu posso dizer que de repente os RT Cores entendam e transformem a maneira como o jogo vai ser usado por inteligência artificial, colocar alguns módulos ali. Eu não sei como é que faz isso, né? Eu não sou realmente especialista nessa parte. Mas agora vocês imaginem se a cabeça deles funcionasse desse jeito. E aliás, eu acredito que vai ser desse jeito. Porque a NVIDIA já falou que eles não vão ser mais uma empresa que fabrica hardware. Eles vão trabalhar apenas com inteligência artificial. Eu quero mais é que a NVIDIA faça uma placa de 20 centímetros, bem pequena, com uma alimentação, um pino de 6 volts, tira esse ridículo desse pino aí de 16 pininhos, né? O PCI 5.0, ou deixa também, isso é indiferente, né? Gaste menos, gaste, sei lá, 300 watts, 250 watts. Não esquente, chega a 60 graus, 70 graus, ok, tá tudo ok. Uma fan só, bem pequena a placa, e que faça 1 milhão de FPS, galera. Quando as desenvolvedoras conseguirem fazer isso, quando a NVIDIA conseguir fazer isso, e quando a AMD conseguir fazer isso, eu acho que o problema de todos os gamers se acabou. Assim como o celular. De repente, falar só bem pouquinho sobre isso. Esquece o Android OS, tira dos 2 celulares, faz tudo online. Aí você fala, mas e daí quando não tiver sincronizado com a internet? Não. Quando você liga a primeira vez na internet, o software é baixado, você tem no teu celular para você poder utilizar. Offline. Completo. É igual uma rede social, você está no Facebook. Se você não tiver o acesso à internet, você não vai ter as atualizações. Mas aquilo que já está carregado no Facebook, você consegue ver. Então eu acho que se a inteligência artificial chegasse, e ela já está aí, né? Definitivamente era um problema menos para todo mundo. A série 4 tem o Frame Generation, que não é muito bom, e eu tenho certeza que a geração 5 agora vai trazer um golinho de desempenho mais 5% em cada placa, mas o Frame Generation, que é o IA, inteligência artificial, vai estar lá em cima. Essa não é nem uma opinião, é isso, vocês podem ter certeza que vocês podem me cobrar se eu estiver errado. Tenho certeza que é isso aí, galera. Um abraço.